Raíssa Vieira e hoje eu tô aqui com uma pessoa que nunca aparece no canal, que é o Felipe Barbosa. Oh, olha só! De novo! E a gente veio falar sobre um tema que a gente também não fala nunca, que é horror. Odeio. Não é? Pennywise, então? Vixe! Então a gente resolveu que, assim, a gente ia fazer uns videozinhos falando sobre esse personagem tão curioso, tão cheio de nuances e, assim, tão horrível do Stephen King. Lá no canal dele, a gente fez um vídeo com o Felipe. Um vídeo falando do Pennywise como integrante muito importante no nosso catálogo dos monstros. Porque a gente tá fazendo várias fichas lá, já fizemos a ficha da Annabelle, agora a ficha do Pennywise, então não deixa de passar lá pra conferir toda a história desse personagem que tanto amamos. Sim. E aqui a gente também tá fazendo basicamente um quadro que é explicando a origem desses monstros que a gente cataloga lá no canal do Felipe. Exatamente. Então, hoje a gente veio contar um pouquinho sobre como que o Stephen King criou o Pennywise e o que é que as pessoas acreditam que inspirou, né, o King na criação desse personagem tão icônico. Então, antes da gente começar, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e quando terminar, vai lá no canal do Felipe pra ver o vídeo que a gente fez que tá assim, maravilhoso. Sei. Muito humilde. Sem nenhum tipo de egocentrismo, a gente, nem um pouco convencidos. De imagina. Mas vamos lá. E tinha uma obra que causa muita curiosidade, né? E muito se questiona a respeito das inspirações do Stephen King. E hoje eu trago as informações sobre isso pra vocês. Eu só não, né? A gente. Muitos falam das inspirações do King para escrever o Pennywise e muitos afirmam que o assassino John Wayne Gacy teria sido a sua inspiração principal para criar o palhaço, porque foi um palhaço que ganhou muita fama na mídia na época e inspirou histórias de terror por aí. Isso. O John Gacy era um homem de Chicago, ele era casado, católico, com um casal de filhos. Ai, gente. Olha, que amor. Tradicional. Né? Ele gostava da coisa da família tradicional, só não era brasileira, era americana. Era americana, isso aí. E ele era, assim, muito querido pelas pessoas da cidade, né? Um membro da Defesa Civil, tesoureiro do Partido Democrata, um empresário. Ele foi até considerado o homem do ano na cidade em que ele morava. E nas horas vagas, olha que pessoa maravilhosa. Ele se fantasiava de palhaço e divertia as crianças, né, nas festas beneficentes e nos hospitais. Olha que homem caridoso, que né? coração bom. Bom, o que aconteceu então? Sendo tão querido e tendo a reputação que ele tinha, ninguém imaginaria que o Gacy viria a ser considerado um dos maiores serial killers do mundo. Porque surpreendentemente esse mesmo homem já tinha sido condenado a 10 anos de prisão em Iowa por abusar sexualmente de um menor de idade. Ele cumpriu 18 meses da pena e, em razão do seu bom comportamento, ele teve liberdade condicional. Outras acusações rondavam ele, né, todas sempre relacionando algo ali com abuso sexual ou violência contra pessoas do mesmo sexo, normalmente adolescentes. Pois é, ele não era tão bonzinho assim, né? Na verdade, ele não era nada bonzinho. E pra entender melhor o John, é importante saber que quando criança, ele foi espancado e abusado sexualmente pelo seu pai, que, assim, também era alcoólatra, né? E o seu pai ridicularizava ele na frente de todos, chamava ele de homossexual e tratava o próprio filho com muito desprezo. Todo psicopata tem sua origem, né? Ele teve a sua também. E tem mais, aos 11 anos de idade, por causa de uma pancada na cabeça, formou-se um coágulo que ia ser descoberto apenas quando ele tivesse com 16 anos. Aos 17 ele foi diagnosticado como portador de uma doença cardíaca muito rara que tornou o hospital a sua segunda casa. E os médicos nunca souberam explicar a causa das dores insuportáveis que ele sempre sofria. Pois é, ele dizia possuir 4 personalidades: o empreiteiro, o palhaço, o político e o assassino. E ele foi considerado por diversos psiquiatras como um sujeito compulsivo, perfeccionista, esquizofrênico, paranoico, sociopata, narcisista, mentiroso patológico e multipolar. Ou seja, só coisa simples. O James assim. McAvoy devia estar interpretando ele, ó. Eu acho. Fragmentado. Tá vendo? Até o Shyamalan também se inspirou nesse palhaço. Pois é, olha só, ele é a maior inspiração para todos os psicopatas pra aí. todo mundo. Pra quem não sabe, inclusive, ele foi a inspiração por trás do palhaço da 4ª temporada de American Horror Story, o Twisty lá em Freak Show. Ou seja, a história dele chama atenção e ainda causa pavor até a década atual. E a sua história chama tanta atenção e pavor porque, vejam bem, ele foi acusado de matar
pelo menos 33 jovens, todos do sexo masculino, além de enterrar as suas vítimas na sua casa. O que atraiu curiosidade, né, dos vizinhos que sentiam um cheiro estranho, um cheiro horrível que vinha da sua residência. Sempre Imagina. que eu sinto cheiro estranho de vizinho, depois de ver tanto filme de horror, eu fico com medo. Essa pessoa tá enterrando alguém. Tá enterrando alguém no apartamento. No apartamento do lado, olha só. Sei, tá vendo? Tá guardando na geladeira. Exatamente. Picando os pedaços, colocando lá dentro. É. Pra depois fazer uma bela refeição. Isso. Aí a pessoa te convida, vem jantar na minha casa, vizinho. Você vai ou não? Eu não vou. Eu não sei, né? Eu teria questões. Bom, depois então que foram encontrados pelo menos 29 corpos enterrados no porão da casa dele, ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e a 12 sentenças de morte. Ou seja, né, ele ia ter que ter 21 vidas na prisão e além de ser morto 12 vezes. Né? Olha só, ele né? teria de fato que ser um palhaço sobrenatural para tal. Pra sobreviver a tantas condenações. E na cadeia ele passava seu tempo pintando e desenhando ilustrações de palhaços, os quais hoje são itens de colecionador. Eu teria medo desses colecionadores. Pois é, foi uma coisa que me surpreendeu. Até hoje os quadros dele são muito caros. Assim, ele fazia quadros de palhaço mesmo, assim. E esses palhaços são parecidos com os palhaços da ficção, assim, tipo o Twist, e enfim. É super bizarro ver as ilustrações dele. Eu parei pra pesquisar e tal. É tipo muito creepy. Porque assim, ao mesmo tempo que passa aquela aura de bondade, os palhaços são assustadores e você sabendo a história dele pensa, é ele? E o povo que compra é doente? E tem uma coisa, que a gente sabe que o Stephen King já afirmou que ele não teve uma inspiração direta no John Wayne Gacy para criar o Pennywise. Só que ele bebeu um pouquinho da fonte porque depois que teve o caso do John Wayne Gacy, o que a gente mais teve na ficção como um todo foi a ideia do palhaço macabro. Isso desde lá das décadas de 70, 80, 90, até alguns anos atrás, lembra do surto de palhaços assassinos dos Estados Unidos? Então, foram vários, chegou até no Brasil, na verdade, porque o brasileiro, ele copia os americanos. Só em merda, né? Não copia fazendo coisa boa, copia fazendo merda. Mas assim, então essa ideia do palhaço enquanto ser macabro, ela realmente foi pro imaginário popular, principalmente na cultura pop. Acontece que o Stephen King ele afirma que a ideia dele mesmo veio quando ele estava no Colorado. Dizem aí que foi quando ele estava fazendo um passeio numa ponte, por isso que tem toda a importância da ponte, do rio, do esgoto lá na história, e que ele queria escrever um livro que fosse realmente longo. Porque ele conseguiu, viu, querido? Parabéns! Mas ele queria que fosse uma obra onde ele conseguisse colocar todos os monstros nele. Foi uma época em que filmes de terror da Universal estavam muito em alta e ele queria pegar todos os clássicos, Drácula, a Múmia, Lobisomem, e colocar todos no mesmo livro. Por isso ele precisava de uma criatura que fizesse o quê? Que se transformasse. E essa é uma das partes bem legais do livro, porque as crianças, eles sempre veem o It no começo do livro, não veem como Pennywise, eles veem ele como, desde o lobisomem até, por exemplo, o tubarão do filme Tubarão, sabe? Então, são sempre figuras famosas de filmes de horror no cinema. Pennywise, então, a gente pode enxergar que ele tem ali, bebeu um pouquinho da fonte do John Wayne Gacy, mas ele veio como inspiração de o horror como todo, de todos os personagens famosos. Exatamente. E foi pensando nisso, querendo criar, né, todos esses monstros, que ele pensou, o que assusta mais as crianças? O palhaço. Exatamente. Então ele colocou a forma, né, de um palhaço no Pennywise, mesmo ele sendo bem mais do que um palhaço, né? E pra entender um pouco mais sobre isso, corre lá no vídeo que a gente fez pro canal do Felipe, porque assim, a gente explica direitinho. Lá você vai ver que o Pennywise é muito maior. Muito mais do que um palhaço, gente. Isso aí. Muito mais. Então assim, muita gente afirma com muita certeza que o Pennywise foi mesmo inspirado no palhaço assassino, no qual a gente contou a história aqui. E a gente quer saber se você consegue ver relação entre ele e o Pennywise. Se você acha que teve inspiração, se não teve, se teve uma inspiração geral, igual a cultura pop bebeu dessa fonte de palhaços depois, né? Conta aí se você se inspira nele quando você olha pro espelho de manhã e fala, quem eu quero ser hoje? Eu quero ser o John Gacy. Não, por favor. Que coisa horrorosa. Tanta isso. coisa pra pessoa querer ser. Pessoa. E a pessoa quer ser o John Gacy. Mas enfim, comenta aí embaixo, fala o que é que você acha da história do Pennywise, se você já conhecia a história do John Gacy. E assim, não esquece de comentar aqui embaixo o que é que você acha de tudo isso.
curte esse vídeo, se inscreve no canal e corre lá no canal do Felipe pra ver o vídeo que a gente fez, ok? Até mais! Tchau!